Eu quero viver algo novo. Eu não aguento mais jogar esse jogo de novo. Quero ver alguém me surpreender. Uma história nunca feita pra mim, pra você. Eu quero jogar algo novo. Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Thiago Baldin e eu realmente não aguento mais jogar os mesmos jogos. Parece que a indústria de videogames, nessa última geração, resolveu fazer um grande emulador. PlayStation 5, eu tô falando com você principalmente. Porque a Microsoft, a Microsoft ela embarcou em outra parada. O negócio dela não é fazer jogo, grandioso, não é mais vender console, o negócio dela é serviços, né? Que a gente tem visto aí que eles querem o Game Pass rodando deles em tudo, jogos deles em tudo que é canto. E tem que fazer um elogio aqui, Indiana Jones, um excelente jogo. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas todo mundo que jogou me falou que é excelente. Então, nós estamos numa escassez de jogos single player únicos. Quem era a grande responsável por fazer isso? Nossa querida amiga Sony, né? Dona Sony, PlayStation. Ela que sempre se vendeu como aquela dos exclusivos, desde a geração do PS3, final da geração do PS3 principalmente, veio com aquele peso de, olha, nós temos aqui jogos singulares, exclusivos, que vão trazer campanhas imersivas e você vai ter experiências maravilhosas conosco. E foi assim, muito bem, durante um bom tempo. A pergunta é, por que o PS5 não está sendo assim? Por que o PS5 ele virou um grande emulador do PS4? Mas calma, esse vídeo não é um ataque à Sony. Eu quero pegar esse mote dos remasters e dos remakes pra gente fazer uma reflexão. Mas primeiro, vamos aqui definir algumas coisas. Não é hoje que começou essa moda de remake e remaster, sejam nos jogos ou seja no cinema, em outras mídias, né? Pegar uma obra que já foi feita e refazê-la não é novidade. Scarface, a versão mais famosa, é uma refilmagem. Você pega outros jogos, como o próprio, aqui eu vou citar bastante ela, Capcom, né? Um dos jogos dela, que é Resident Evil 1, ele foi refeito lá, remasterizado no GameCube, algumas mecânicas, melhoraram algumas mecânicas de como funcionava o jogo, mantiveram a história, mas também já foi refeito, então assim, não é hoje. Mas o problema parece que tudo agora virou remaster e remake. É de se entender quando você faz um remaster e um remake para atualizar um jogo que ficou muito datado. Ainda que o jogo, como qualquer outra obra de entretenimento, seja fruto do seu tempo, com jogos em si, você tem as mecânicas que muitas vezes ficam limitadíssimas pela sua época. E aí você pegar aquele jogo, trazer, atualizar as mecânicas, deixar ele melhor, para que a pessoa possa ter uma experiência melhor de jogo, beleza, maravilha. Exemplos que fizeram isso, como eu já citei, o Resident Evil 1, você tem o Resident Evil, vou citar aqui o 4, por causa o 4 Remake, né? A questão dos Quick Time Events que deixaram de existir, que era uma coisa da época, que tornou o jogo cartunesco, né? A sua maneira, cartunesco não, mas eu diria mais debochado. Eles tiraram um pouco, deixaram o jogo mais sério, além de mudar a mecânica, mas tiraram os Quick Time Events do jogo. Não tem mais isso. Só que o remake, eles não fazem só isso, né? O remasterização aqui, vamos definir também, a remasterização é você pegar o jogo exatamente como ele é, mudar, atualizar a textura, atualizar algumas coisas nos gráficos, no som e trazer ele para uma geração mais nova. Os jogos ficaram presos no PS1, no PS2, um exemplo desse é o Crash Bandicoot, a trilogia, né, e Spyro também, que foi refeito agora, mas eles mantiveram a essência do jogo, mudaram uma coisinha de mecânica ou outra, o pulo do Crash. Põe aí, Lucas, a fase da ponte do remake do Crash 1, o pessoal vê, né, a diferença do pulo em um e no outro, e como isso dificultou ainda mais uma fase que já era impossível. Oh, well, that's a little difficult. Zero deaths! Mas você entende de você atualizar isso. Agora, e quando a gente muda a história? Quando a gente fala, não, vamos fazer melhor. E aqui eu vou fazer uma ponte pros filmes. Pra que Disney? Pra que ficar refazendo as histórias das animações? Cara, as animações são excelentes. Esses live actions, pelo amor de Deus. E não só a Disney, agora vai ter o do Como Treinar o Seu Dragão. Eu me pergunto por quê? Por que não vamos fazer live action? Vamos mudar. O Banguela é praticamente a mesma coisa. Você pega lá o do live action, compara com o da animação. A animação é mais bonito, tudo, porque não tem que comparar com alguém que é real, com um ser humano, tá tudo na animação. A animação não é datada. Pra quê, né? E aí, voltando, pra quê? E aí muda a história, muda o contexto. O Rei Leão, meu Deus do céu.
Rei Leão, um filme clássico, uma animação. Os filhos amam, não é uma questão só de atualizar para a geração A para que eles tenham acesso. Tem lá no Disney+, eles assistem, preferem a animação do que live action. Pra quê? E aí você muda a história da coisa. E voltando pros jogos, Resident Evil 3 Remake. Cara, como eu esperei, quando anunciaram numa conferência da Sony Resident Evil 3 Remake, que a conferência começou com um barulhinho do menu do Resident Evil. E meu camarada, Dezão, beijo, Dé, amo você. A gente acompanhando, assistindo lá com os outros amigos. E a gente ficou maluco quando viu aquilo. E falou, não, finalmente, porque o remake do 2 é excelente. Ainda que mude a história. Pode mudar, a questão não é mudar, mas a essência tá ali. E Resident Evil 2 é o meu jogo favorito dos Resident Evil. Eu amo o original. Joguei muito o original, campanha do Leon, da Claire. Acho excelente. E o remake do 2 é maravilhoso também. Só que quando chegou no 3, eles mudaram tanto. Virou um grande jogo de ação. Mas não é um excelente Resident Evil 3. É um excelente Resident Evil, spin-off talvez. Poderia ser histórias paralelas. Mudar ali o personagem principal, tirar a Jill, colocar uma outra pessoa. Mudar os pontos chaves e fazia, não teria problema. Porque aquele jogo ele é muito bom. Ele fala de Raccoon City. É o jogo que mais vai trazer a cidade como personagem. E não tem isso no remake do 3. Você passa pouquíssimo tempo. É um bom jogo de aventura, um péssimo Resident Evil. Então quando você muda a história, muitas vezes você perde elementos importantes. Óbvio, você pode melhorar outras coisas. Mas, às vezes não tem necessidade de ser refeito. The Last of Us, pra que fazer remake, remaster do remake, do remaster do... Pra quê? Pra que Naughty Dog? Eu sei que provavelmente foi pressão da Sony pra pagar as contas. A administração anterior aí queria, né? Pegar esses jogos e pegar esse dinheiro e investir em games as a service. Assim que fala? É. E não deu em nada. Acabaram, cancelaram. Graças a Deus cancelaram esses projetos paralelos. Mas pra que fazer remake e remaster? O remaster lá do PS3 pro PS4 é de se entender. Beleza. Dá uma atualizada nos gráficos, uma melhorada, uma polida. Porque o jogo saiu no final do PS3. Ali nos últimos anos, né, de vida. Um pouquinho antes de lançar o PS4. Trazer pro PS4 ele remasterizado. Show, tava maravilhoso. Eu joguei o remaster um mês antes de lançar o The Last of Us 2. E você, entrando logo na sequência do 2, você percebia uma evolução, mas você não sentia, não, preciso refazer. E foram lá, refizeram um. Aí tem o remaster do refeito. Enfim, é uma bagunça, Naughty Dog. E tem já o remaster do 2. Ah, melhoramos o PS5. Quantos jogos só receberam patch de atualização pro PS5? Pra quê? Sabe? Tem necessidade. E aqui eu queria fazer uma reflexão com você. Se você fosse capaz de recriar a sua vida com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria diferente? Porque o que a indústria faz, muitas vezes de jogos, é pegar conhecimentos adquiridos, melhorias que eles podem implementar num jogo, né, como eu disse aqui, que seria talvez a melhor justificativa e a melhor maneira de se fazer esse port para as novas gerações, seria somente atualizar mecânicas que ficaram datadas, um gráfico ou outro, uma coisa que era muito feio na época, né? Mas por quê? E você, o que faria com a sua vida? De diferente, se você pudesse voltar no passado com o conhecimento que você tem hoje. E aí fica aquela pergunta: mas será que você seria a mesma pessoa se você não tivesse passado pelos eventos pelos quais você passou? E aí eu deixo, talvez sim, talvez não, mas eu queria colocar um ponto aqui. Muitas coisas você provavelmente gostaria de mudar. Eu acredito que nem todas elas afetariam você como pessoa. Mas aquilo que afetaria você como pessoa, será que seria interessante você mudar? Quando você muda a história de um jogo, quando você muda a história do vídeo, muda a essência. Será que se você pudesse voltar no tempo e mudar a essência de quem você é, você faria isso? Será que valeria a pena fazer isso? Fica aqui o questionamento pra você. Mas a gente não pode voltar no tempo. A gente não pode dormir e acordar no dia da marmota, né? Que ele vai se repetindo até que você aprenda uma grande lição, como a gente vê em vários filmes. Ou você não pode viajar no tempo e, não, vou mudar essa aquela decisão que foram ruins. Infelizmente nós não podemos. Mas você pode fazer um novo hoje. Você pode ser uma nova pessoa a partir de agora, para daqui pra frente. Então, com o conhecimento que você tem recebido, sobre qualidade de vida, sobre qualquer coisa, tem implementado isso? Você tem mexido nas mecânicas da sua vida? Coisas que você precisa alterar para que você possa ser uma pessoa, uma versão melhor de você mesmo? Rodando no mesmo hardware, rodando ainda nessa vida, será que você conseguiria fazer isso? Fica aqui então essa reflexão. Remakes, remasters vão continuar existindo. Eu espero que a indústria de videogames em específico ela faça da melhor maneira possível, sem mudar a essência. Eu queria citar aqui também um ótimo remake. É o
que muda por alguns pontos, mas não muda a essência, que é o Silent Hill 2. Silent Hill 2 é excelente, não terminei de jogar ainda. Vida de pai, vida de adulto, mas fica aqui também a menção honrosa para um ótimo trabalho que foi feito com esse jogo, que abriu, espero que abra portas para outras versões e outros Silent Hills, é uma franquia que eu gosto muito. Fechando esse parênteses, fica aqui essa reflexão: o que você implementa de ferramentas hoje para melhorar o amanhã? Você não pode voltar no passado. Você não pode voltar para ontem e fazer sua vida de novo, mas você pode fazer uma vida nova a partir de hoje. E aí, qual que vai ser a sua decisão? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre jogos, sobre aquilo que você vê que você pode melhorar na sua vida ou não, o que você espera do futuro. E também não esqueça de curtir e compartilhar com o maior número de pessoas possível para ajudar o canal. Até a próxima!